Vamos orar, ficar sobre os nossos pés, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Querido Deus e soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nosso coração se transborde da Sua palavra, Deus. Que nós possamos compreender o Senhor, viver para o Senhor e não para nós mesmos, Deus. Que o entendimento sobre mais um livro da Sua palavra nos incentive a buscar cada vez mais o Senhor nela, porque só dela sai fontes de vida. Eu te peço no nome do Seu Filho Santo, Jesus Cristo, que nós possamos viver tudo aquilo que a gente aprender aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso panorama bíblico, hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. Amém? Fiquem com ele aberto aí. O nome Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica Kohelet, que significa aquele que convoca uma assembleia, ou simplesmente um pregador, tá? A tradução da Septuaginta destaca o nome Eclesiastes e coloca o significado de função do pregador. Isso é um título bem apropriado, pois a obra contém muitas características de um sermão. Coloquei aqui, ó. Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria do povo de Israel. Vocês lembram da aula passada? Provérbios também faz parte dessa literatura. E ao longo desse livro, o autor apresenta uma série de perguntas em busca do propósito de vida. Suas perguntas e conclusões subsequentes ilustram sua própria jornada ao buscar entender por que estamos aqui na Terra. Se vocês lerem Eclesiastes 1, deixa eu colocar, Eclesiastes 1, versículo 2 diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, tudo é inútil. Algumas Bíblias vão colocar pregador, outras Bíblias vão colocar mestre, outras Bíblias vão colocar professor, mas a ideia é isso, é alguém que ensina, tá bom? Só para vocês saberem. O autor analisa a sua vida e o mundo à sua volta, mostrando a inutilidade de muitas das coisas em que as pessoas confiam. Guardem bem isso. O autor não está falando de coisas ao vento, coisas aleatórias, são aquilo que as pessoas confiam, elas tentam confiar em várias coisas, mas no final tudo é vaidade ou inútil, a gente vai chegar lá. Tá? O livro tem também conselhos sábios e aponta para o verdadeiro sentido da vida, Deus, o único sentido da vida. Tá? Sobre quem escreveu o livro, pouco se sabe a respeito do autor de Eclesiastes, além da descrição que ele dá de si mesmo. Eclesiastes 1:1 diz o seguinte: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ou seja, por causa dessa descrição, a grande maioria das pessoas acredita ser Salomão o autor do livro. Tá? Um argumento forte para isso é o fim do livro de Eclesiastes. Eu queria que vocês abrissem comigo. Eclesiastes 12, versículo 13. E para quem está lendo Provérbios, ou já leu Provérbios, vai entender por que esse é um argumento muito forte para a ideia de que Salomão foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. Tá? Eclesiastes 12, 13 diz: de tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para um homem. Se vocês lerem o livro de Provérbios, o escopo inteiro de Provérbios é o temor do Senhor. A gente falou disso semana passada. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, um dos grandes argumentos para que Salomão seja o escritor de Eclesiastes é porque o tema principal de Provérbios está em Eclesiastes também. Tá? Há ainda a possibilidade de se tratar de algum outro filho de Davi, que também foi rei, o que não faz sentido, ou de alguém que se utilizou da alcunha para escrever o livro. Isso também é muito pouco falado, mas eu coloquei aqui porque é importante, tá? E aí nós vamos para o início de Eclesiastes. Eclesiastes 1, versículo 2. Na minha Bíblia está escrito que grande inutilidade, diz o mestre, grande inutilidade, tudo é inútil. Nessa tradução, que é a tradução, uma das traduções mais utilizadas é vaidade. A palavra inutilidade aqui é traduzida por vaidade. Ela, muitas das vezes, também é traduzida como sem sentido. Tudo é sem sentido. Mas a palavra hebraica é hevel. Tá? Gravem bem essa palavra, hevel. Hevel significa fumaça ou vapor. Tá? O que inclui brevidade e ausência de substância, vazio. Isso também está presente em Jó 7, onde a vaidade da vida do homem é o sopro, uma nuvem que se
se evapora, que logo se extinguirá e não mais voltará. O termo hevel, ele é muito mais do que só vaidade, ele é muito mais do que só sem sentido. Ele é literalmente fumaça. Algo que você vê, mas ao tentar tocar, não tem nada, é vazio. Tá? Então tudo na vida, tudo que o autor está querendo transmitir, é que tudo isso que as pessoas tentam se apegar, no final não é nada, é vazio. Tá? A segunda coisa que inclui o termo hevel, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei, é desconfiança e fraqueza. Encontrada também em Salmo 62, onde Deus, a rocha e alto refúgio, é comparado ao homem, que é a vaidade, parede fendida ou muro prestes a cair. Existe um abismo entre nós e o Senhor, um abismo em essência. Deus é essa rocha, é esse refúgio, é essa coisa sólida, enquanto o homem também é hevel, não passa de nada. Terceira coisa que inclui o termo hevel é futilidade, como em Jó 9, onde em vão significa sem produzir efeito. Algo que é em vão é algo que não produz efeito nenhum. No final, nada, de novo, não tem efeito nenhum. Isso é importante para vocês compreenderem agora, porque ao ler Eclesiastes, vocês entendem que o autor está realmente tratando tudo como nada, nada. E finalizamos com hevel também significa engano, tá? Aquilo que se vê, mas que não é nada aquilo do que se vê, tá? Eclesiastes inclui todas essas ênfases. Nada é digno de confiança, nada é substancial, nenhum esforço por si trará satisfação permanente. As maiores alegrias são transitórias, tudo passa. Isso lembra muito Corinto, quando Paulo vai falar que nós vivemos por aquilo que nós, não por aquilo que nós vimos, porque o que nós vimos é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno, tá? Separei mais algumas coisas aqui, é que a vaidade caracteriza todas as atividades humanas, a alegria e a frustração, da mesma maneira a vida, a juventude, a morte, os destinos dos sábios e dos tolos, dos diligentes e dos preguiçosos. A vaidade, tudo vaidade. Vale frisar que o mesmo termo hebraico também significa vazio, inútil, iludir, enganar, sopro, fôlego, falta de inutilidade, e é usado muito para os ídolos, porque as imagens de adoração na realidade não são nada, e também é o nome de Abel, notado a sua brevidade de dias, tá? Eu já sabia disso, então, possível tradução, tá? O segundo termo muito usado no livro de Eclesiastes é debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. E debaixo do sol aqui significa um mundo vivido em um nível à parte de Deus e sem nenhuma crença de vida após a morte. Se você for ler o Eclesiastes com o entendimento do que debaixo do sol significa, você vai ver uma pessoa que não tem perspectiva de um futuro além daqui. É por isso que nada faz sentido. Por isso que trabalhar não faz sentido. Por isso que se divertir é até bacana, mas não faz sentido. Nada vai fazer sentido, por quê? Porque no final não sobra nada. É uma pessoa que não crê em nada. Tá? Eu estou tentando passar aqui igual está aqui. Vamos ver se dá. Se alguém vive nesse nível ou dimensão, apenas pode-se concluir que a vida é sem sentido. Isso é a vaidade ou vazia. Em outras palavras, Eclesiastes analisa a vida no mundo sem Deus. É disso que nós estamos falando. E aí, por que eu falei sobre Salomão, sobre talvez não ter sido ele e tudo mais? Porque Salomão era um homem de Deus. Então a discussão é quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E muito provavelmente foi no fim da sua vida, quando ele já tinha desistido das coisas do Senhor. Mas aí, no finalzinho, ele se lembra de quem o Senhor é, o que o Senhor faz e tudo mais. E aí eu separei aqui um resumo, como eu faço sempre, para a gente entender as separações do livro de Eclesiastes, tá? Do capítulo 1 e 2, o pregador, o mestre, o professor, conclui que tudo nessa vida é vão e efêmero, e não dura. Para respaldar essa conclusão, ele relata várias tentativas que fez para encontrar significado e propósito na vida. Ele procurou a frivolidade e o prazer, edificou obras magníficas, está no capítulo 2, e ganhou riquezas, mas descobriu que nada disso satisfaz. O capítulo 1 e 2 de Eclesiastes é um banho de água fria. Um banho de água fria. Naquele que acha que vai buscar a Deus mais, ou vai fazer melhor se tiver mais. Ele teve tudo isso, e valeu de nada. No capítulo 3, o pregador explica que coisas boas e ruins acontecem a todas as pessoas. As obras do homem não perduram, contudo, as obras de Deus são eternas. E aqui ele já começa
a ensaiar o que ele vai falar no final sobre o temor do Senhor. Ótimo, nada faz sentido sem o Senhor. Vamos respirar, vamos entender. Capítulo 4 ao 8, o pregador ensina que, embora essa vida seja transitória e todos um dia morrerão, há coisas que podemos fazer para encontrar contentamento na vida. Ele identifica também coisas que certamente resultarão numa vida de insatisfação, como oprimir o próximo, acumular riqueza simplesmente para ter mais do que os outros e deixar de buscar a sabedoria. Existe uma fórmula, ainda que a vida não faça sentido, das coisas serem boas enquanto a gente está aqui. Mas existe também um jeito de destruir tudo que a gente está vivendo aqui. Apesar de não valer nada, apesar de não fazer sentido, você pode acabar com a sua vida fazendo essas coisas, tá? Capítulo 9 e 10, o pregador afirma que tanto os iníquos quanto os justos passarão por tragédias. Todos têm um tempo limitado nessa terra e se beneficiarão muito mais ao alcançarem sabedoria do que ao conquistarem riquezas ou poder. É um cara muito sábio, tem que ser Salomão, não tem jeito. Capítulos 11 e 12, o pregador conclui que, ao contrário da maioria das coisas na vida, a obediência aos mandamentos de Deus é de importância duradoura, pois um dia todos morreremos, nosso espírito voltará a Deus e Ele nos julgará segundo a maneira como vivemos durante a nossa vida mortal. Ou seja, é extremamente importante. Eu estava vendo algumas coisas na internet essa semana e vários questionamentos e apareceu para mim muitos famosos falando sobre por que não creem em Deus, sabe? E pessoas respeitosas, pessoas que respeitam a fé, mas por que não acreditam e tudo mais. E o maior argumento de todos é aquele, cara, existem várias religiões, então como saber qual é a certa? O problema é que eu fiquei conversando com Deus sobre isso, e essa pergunta, ela é tão maldosa, porque ela dá a entender que eu estou estudando, eu estou procurando, mas eu não encontrei religião verdadeira. Mentira, você não quer saber, e por não querer saber, por não correr atrás, você conclui que, como que eu sei qual que é a verdadeira? Provando, indo atrás, procurando saber. A gente corre atrás de tantas coisas, e aquilo que depende da nossa alma, a gente deixa para lá, vamos ver. O que o pastor falou está valendo, o que minha família me ensinou está valendo. Eu já estou muito tempo aqui na igreja, eu já aprendi desse jeito, tá bom. Quantas pessoas eu já vi virar as costas para a teologia por causa disso? Falar, não, desse jeito aqui tá bom, Deus já tem me abençoado desse jeito mesmo, vão rompendo. São pessoas que não dão valor ao cristianismo, pessoas que não dão valor à fé. E isso tem sim, gente, isso tem sim um peso muito grande. Eu estava conversando com o pastor Elvis, conversei com um amigo meu também, sobre as coisas que a gente acha secundárias. A gente falou sobre isso numa SEB aqui, coisas que são principais e coisas que são secundárias na fé. E às vezes as pessoas estão em uma igreja, ou estão em denominação, ou creem de uma forma, que fala assim, cara, é secundário mesmo? Então está tudo bem. Mas até onde está tudo bem? Até onde isso não afeta a sua vida com o Senhor? Até onde essa crença secundária sua, você crê na Trindade, você crê no Espírito Santo, você crê naquilo que é central, e no secundário você tem aquela divergênciazinha boba, até onde isso é bobo? Até onde isso é bobo a ponto de você não querer saber qual é a verdade? Eu não estou dizendo para vocês que em coisas primárias e secundárias eu sei de toda a verdade, mas eu estou indo atrás, até das secundárias. Por que estudar Apocalipse se a gente não tem certeza? É realmente para a gente continuar estudando. Pelo interesse de saber, quem sabe uma hora Deus revela a gente. Agora, sem interesse nenhum, por que Deus revelaria alguma coisa para a gente? Não faz o menor sentido. Isso daqui também fala muito sobre o interesse das pessoas, o quanto elas estão interessadas em saber da verdade. Eu estava conversando com o Dan, estava conversando com o Arthur e com a Babi, eu estou terminando as Crônicas de Nárnia, o último livro. E acontece uma confusão em Nárnia, para quem não sabe, é um livro cristão, e Aslan é a representação de Jesus, um leão majestoso, em que alguém se passando por Aslan, começa a se juntar com um outro povo, que adora um outro Deus, um Deus chamado Tesh, um Deus que aceita sacrifícios humanos. Quando os animais, lá são animais falantes, e eles falam que, cara, mas não faz sentido, nós adoramos a Aslan, nós servimos a um Deus que é justo e bom, e eles adoram a um Deus que é maldoso, que aceita sacrifícios humanos. Para enganar o falso profeta lá, um macaco chamado Manhoso, ele fala que, na verdade, Aslan é Tesh, sempre foi, os dois sempre foram uma mesma coisa. Eles falam assim, uau, que insight bacana. Vamos lá, um
desses animais muito espertos, chega para um dos adoradores de teste e pergunta assim: então, Aslan na verdade sempre foi teste? E aí ele fala assim: sempre foi. E aí o gato muito esperto fala assim: e teste, sempre foi Aslan? E aí o cara entra e já fala: não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as religiões levam a Deus, né? Todos os povos buscam o mesmo Deus. Na verdade, nós cremos no mesmo Deus. Então, por que eles não vivem o nosso cristianismo? Por que somos nós que temos que viver a fé deles? Por que já que o Deus é o mesmo entre o espiritismo e o cristianismo, por que somos nós que temos que buscar espíritos e não eles abandonarem a busca de espíritos? Engraçado, né? Eu parei para pensar nisso e falei: cara, que loucura. As pessoas falam que todos são o mesmo Deus. Ótimo, então vem para o protestantismo. É tudo o mesmo Deus? É tudo a mesma fé? Então tá, é tudo a mesma fé? Vamos tirar das igrejas católicas todos os santos? Aí não. Nós que somos os que creem na fé verdadeira, que temos que ficar colocando imagem. Nós que temos que ficar consultando morto. E aí é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Vocês estão entendendo a loucura que é isso? E aonde eu quero chegar com tudo isso? A ideia de que não faz sentido nós vivermos falando que as coisas não fazem sentido, que é difícil buscar o Senhor e tudo mais, e ninguém ir atrás da verdade. E ninguém gastar tempo. Gente, vamos lá. Se você seguir o que eu acabei de falar agora, pode ser que a gente esteja tudo errado, tá? Mas eu creio, que se Jesus voltar e eu estiver correndo, já está valendo muito. Estou correndo. Ô Jesus, eu não achei a verdade não, mas nós estávamos caçando. E eu sou aquela mulher que perdeu a moeda. Não achei a moeda ainda. O senhor chegou, se já será mais 5 minutos, talvez eu achasse. Mas eu estou procurando a moeda. Isso conta muito. A gente está perdendo muito tempo falando: não, isso aqui não serve e tudo mais. E isso vai muito de encontro com Eclesiastes. Ao ler Eclesiastes e não entender que estamos falando de alguém sem perspectiva de uma vida depois da morte, você pode entender assim: então tudo é vaidade. Então, não vale a pena. Uma faculdade não vale a pena. Então não vale a pena eu querer mais, eu ir além, não vale a pena eu buscar o Senhor tanto assim, não vale a pena eu fazer. Não é sobre isso. É sobre o que é mais importante. E o autor de Eclesiastes entende isso no final. Temer ao Senhor é a coisa mais importante. Tudo é passageiro, tudo é rével, tudo é fumaça, tudo é vapor. Mas temer ao Senhor não é não. Buscar sabedoria não é não. Aqui eu separei 2 coisas. Primeiro, os tópicos teológicos discutidos em Eclesiastes. A absurdidade da vida, ou seja, a brevidade dela, a vantagem do rico e do sábio, a morte, inveja, fama, sentimento, insensatez, liberdade de agir, alegria, ódio da vida, desesperança, perfeccionismo moral, novidade, ordens, predeterminação por Deus, ressurreição, imortalidade e o Sheol, que é o inferno, solidariedade com os animais, conversas, destino universal, vocação, sabedoria e trabalho. 12 capítulos. 12 capítulos. 12 capítulos. Olha de tudo que Eclesiastes fala. 12 capítulos. Se em Provérbios nós somos chamados a buscar a sabedoria, e Eclesiastes está aí a sabedoria. Está aí a sabedoria. A segunda coisa que eu separei aqui foi o caminho da sabedoria. Porque não é só coisa ruim também não. Misericórdia. Eu coloquei aqui, o aprendizado sem Deus transforma em cinismo, que é a ideia de que talvez exista um Deus, talvez isso tenha dar certo, aquela coisa toda. A grandeza sem Deus gera tristeza. Prazeres sem Deus desapontamento. Trabalho sem Deus, o ódio pela vida. Filosofia sem Deus, o vazio. Eternidade sem Deus, a falha da relação. A vida sem Deus, depressão. Religião sem Deus, medo. Riqueza sem Deus, tribulação. Existência sem Deus, frustração. E sabedoria sem Deus, desespero. O ponto de partida da sabedoria é o temor do Senhor. Lembra disso? Isso está lá em Provérbios. No fim das contas, é um homem sem Deus, fazendo tudo sem Deus. E a resposta está aqui. A vida sem Deus traz isso aqui. É disso que se segue Eclesiastes. É sobre essas coisas. Sobre como um homem sem perspectiva do Senhor vive tudo, de bom e de ruim, e no final não encontra nada. Não encontra nada. E aí nós temos, eu separei aqui o seguinte: o livro de Eclesiastes nos ajuda a compreender os problemas da vida. O autor John T. Wills vai dizer que o livro lida com 2 dos maiores problemas, segundo o próprio livro.
O primeiro problema é: há alguma coisa nesse mundo que possa satisfazer os mais íntimos desejos, ânsias e necessidades dos seres humanos? E quais são isso? Esses desejos? Atingir novas alturas, o aprendizado, a educação, o conhecimento, os prazeres, as riquezas, o trabalho duro, ou ser impulsivo por trabalho, e realizar atos religiosos corretamente. Isso daqui tudo o autor de Eclesiastes faz. Eu fiz isso, eu busquei isso, eu estou atrás disso, eu estou vivendo isso. Ou seja, há alguma coisa nesse mundo que possa satisfazer os mais íntimos desejos, ânsias, necessidades dos seres humanos, o autor vai atrás dessas coisas. Fiz, filho. O que você pensar, eu fiz. Ah, mas eu ainda não viajei o mundo todo. Fiz também. Ah, mas eu ainda não ganhei $1 milhão. Fiz também. Vocês estão caçando? Eu já procurei mais do que vocês. Mais do que vocês procurariam na vida inteira de vocês. Nós estamos falando de um rei, que em questão monetária, nós não vamos chegar nem perto. Ou seja, que conseguiu fazer todos os nossos desejos, para ver se as coisas melhoram, para ver se alguma coisa faz sentido. Esse é o primeiro problema de Provérbios. Existe alguma coisa aqui nessa terra que nos satisfaz? Tentei. O segundo problema, tem também os prazeres, a riqueza e tudo mais. O segundo problema é: coisas significantes acontecem nesse mundo sobre os quais nenhum ser humano tem controle. Esse é um extremo questionamento no livro de Provérbios. O justo sofre e o perverso prospera. Pessoas não têm apreço por aqueles que servem ou lideram. Seres humanos não sabem o que é o melhor ao se fazer em situações, eu vou ler aqui que é mais fácil, difícil. Nem eles sabem o que o futuro lhes aguarda. Todos os seres humanos morrem, assim como os animais, quer eles sejam ricos, pobres, sábios ou tolos, justos ou injustos. Coisas significantes acontecem nesse mundo sobre os quais nenhum ser humano tem controle. Tá aí uma outra coisa que a Eclesiastes faz, é te botar no ponto morto da vida. Irmão, tem coisa que você não tem controle. Não interessa. Mas eu fiz, mas eu me esforcei, E aí? Também fez isso. O autor de Eclesiastes também fez isso. Não, mas não foi. Ele fez. E ao fazer, ele compreendeu isso. Que às vezes, por mais que você faça, as coisas não vão dar certo. Não, mas eu sou um homem de Deus, está tudo bem. Continua sendo um homem de Deus, mas não vai dar certo. É simples assim. Estamos falando de um homem que não tem a Deus. Um homem que tem ao Senhor, ele entende que mesmo que o justo sofra e o perverso prospere, Deus tem um plano para essas coisas. Essa é a compreensão cristã do que é a vida, do que são os percalços da vida, de coisas que nós não temos como prever. Mas um homem sem Deus enxerga isso aqui como loucura. Vocês conhecem, vocês já ouviram falar de pessoas que saíram da igreja por causa disso aqui. O justo sofre, o perverso. Depois que eu entrei na igreja, as coisas lá em casa começaram a desandar. Aí, ó. Não é isso aqui, não. Aí, ó. Começaram a desandar. Como? Gente, eu já cansei de falar isso aqui. Quando eu me converti, eu comecei a sofrer perseguição dentro da minha casa. E eu falava: Jesus, mas que injustiça. Deus, mas como isso é injusto. Eu estou buscando ao Senhor. E eu lembro das palavras de Deus para mim. Só existe um que foi injustiçado. Na cruz. Você está passando é pouco. Eu ainda estou com a minha mãozinha aqui, ó, que você não aguenta isso tudo. Nós estamos falando de situações que aparecem na vida de todo mundo. Nós vivemos em um mundo de Instagram, de Facebook, onde as coisas muito bonitas são postadas. A pessoa está destroçada, o casamento dela está destruído, mas tem uma foto todo dia da semana, no mesmo horário. Aquela foto toda maquiada. Você fala assim: meu Deus do céu, essa vida dessa mulher, nossa, você está doido. Os pastores, os pregadores, eles são vistos pelo quê? Pelo status deles. Não é o quanto eles pregam a palavra de Deus. Hoje em dia, existem sistemas. Gente, quer crescer, tem um jeito. Quer pregar bem, encher a igreja, tem um jeito. O coach tomou conta nesse nível. A ponto dos coaches passarem a usar a Bíblia. Porque viu que funciona. E a ponto dos pastores, que ontem não eram ninguém, se tornarem grandes homens de Deus, porque usaram os métodos coach. Ninguém na história. Eu lembro, irmãos, não estou fugindo do assunto não. Eu lembro uma época que aqui em Lagoa Santa,
houve um boom de pessoas que iam atrás dos livros de um tal de Kenneth Hagin. Ele é um pregador da prosperidade, ele inventou um som do riso, aquela coisa toda. E eu lembro que as pessoas ficavam vidradas, tudo dele, comprava tudo dele, ia nas igrejas, e na porta da igreja tinha os livros dele e tudo mais. Uma das primeiras coisas que Deus me chamou para estudar foi a história da igreja, né? As confissões de fé, essas coisas todas. Você não acha esse cara em lugar nenhum. Quem que é esse cara na fila do pão? Ninguém. De quem ele foi pastoreado por quem? Ninguém. Ele veio da onde? Lugar nenhum. Só que o método dele era infalível. Infalível. A retórica do cara era perfeita. Ele inventou esse negócio de, em um estádio lotado, ele ficar andando de cadeira em cadeira, rindo, e alguém segurando ele, até ele tocar em alguém, e alguém começar a rir. Foi ele que inventou essa bobeira. Olha o som do riso. Olha o som do riso. É. Um amigo meu me perguntou essa semana, porque ele está conversando com uma menina que é amiga dele, e ela começou a ir à igreja e tudo mais, mas ela manda para ele vídeos de católicos, manda para ele vídeos de espírito e tudo mais, e ele questionou ela falou assim, eu ainda estou aberta à possibilidade. Eu não sei qual que é o certo, não, eu ainda sou aberta à possibilidade. E eu falei com ele assim, sabe para onde que ela vai? Se ela não pegar firme na fé, ela vai para o lugar que ela se sentir confortável. Esse é o certo, gente. E muitas pessoas entenderam isso. E por entender isso, eles falaram assim, nós estamos batendo cabeça, pregando evangelho, para esse lugar encher. Não precisa. Pinta as paredes de preto, bota um clima agradável para que ninguém olhe para ninguém, apaga as luzes, ninguém quer ver a cara de ninguém, não. Ah, não, é porque eu sinto que só estou eu e Deus. Então, você e Deus na sua casa. Aqui não. As pessoas estão desaprendendo a adorar o Senhor por causa disso. As pessoas desaprenderam a dar a paz do Senhor. Sabe, o pastor Elcio fala muito disso, nós estamos em uma sociedade de fobia social. Sabe por quê? Por causa disso aí. Ó. No meio da fobia social, Jesus pega 12 e fala assim, vamos andar, vamos embora. Vamos embora. Vocês não conversam com samaritana, não, eu converso. Vocês não conversam com pecador, não, eu converso, eu como com eles. Sou esse cara. Contra a cultura. E no meio de uma cultura onde as pessoas não querem se envolver umas com as outras, a igreja está fazendo o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Ah, eu não conheço meu pastor, mas ele é um homem tão ocupado. Ocupado com o quê? Se não com a obra do Senhor. Eu estou me alongando. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Para finalizar, à luz dessas realidades, há alguma coisa nesse mundo que possa satisfazer os mais íntimos desejos e ânsias e necessidades dos seres humanos? O autor descobre que há. Está aí, ó. Temer ao Senhor, aceite pela fé que Deus sabe o que é melhor, desfrute todas as pequenas bênçãos da vida que são presentes generosos de Deus, seja um bom cidadão, não julgue os outros, reconheça sua própria pecaminosidade, evite extremos, assuma riscos calculados, confiando em que Deus proverá e viva uma vida piedosa. Quem procura, acha. Batam e a porta será aberta. Está aí, ó. Ele questionou, ele foi atrás e aí ele obteve resposta. Como nós vamos ser cristãos melhores, mais experimentados na fé? Nós somos acostumados a ser crente ralé. Nós somos acostumados. Tá bom no nível que eu estou. Tá bom. O povo nem ora, eu oro uma vez na semana. Tá bom demais. Eu estou vindo na SEB. Tanto de banco vazio. As pessoas não vêm. Tá bom demais. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é. Ô, gente, quantas vezes, Jesus sabe, Jesus sabe. Quantas vezes eu já convivi com pessoas que, em certos assuntos de Bíblia, elas não querem saber. Ah, não, isso aí é demais. Não quer saber. Ah, não, isso aí não é para agora, não. Ô, Jesus. Ô, Senhor. E aí a gente gosta. Ô, gente. Vocês me perdoam se vocês se sentirem representados aqui, mas eu estou falando de mim, tá? A gente gosta de lembrar com saudosismo do passado. Ai, o novo na fé. Ai, quando eu era novo na fé, eu queria fazer de tudo, eu queria não sei o quê. Hoje, eu preciso voltar lá atrás, né? Não precisa. Deus nos chama a maturidade espiritual. Quando eu era menino,
Eu falava como um menino. Eu olho para trás com uma alegria de que Deus me deu um ano, quando eu converti, um ano muito tranquilo. Foi um ano que eu não sofri perseguição nenhuma, foi um ano que eu estava desempregado, eu aproveitei, meu filho, ia no monte toda sexta-feira, pautorava, chegou, tipo assim, da setembro, outubro, eu não tinha dia da semana em casa. Eu ficava o dia inteiro em casa também, bobeira, ficar em casa. De noite, filho, era célula, era monte, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse tempo passou, eu não busco a Deus como antes. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Deus nos chama a uma maturidade. Não quer que você volte a ser menino, batendo, correndo. Não. Maturidade. Agora eu sento, agora eu entendo. Naquela época em que eu era um novo convertido, eu questionava tanta coisa e coisas que estavam certas. Hoje em dia eu sei a hora certa de falar, com quem falar, como falar. E às vezes eu ainda erro nisso, e Deus tem me ensinado a ficar calado em algumas situações. Deus sabe o que faz. Mas eu entendo e eu coloquei no meu coração, e eu peço a Deus para colocar no meu coração, que eu não posso parar. Não posso parar. Nossa, mas você prega bem, nossa, mas você ensina bem, nossa, mas você canta bem. Não muda o fato que eu preciso de mais. E não é demais para ser um bom pregador, não é demais para ser um bom cantor, não é. Eu preciso encontrar o Senhor e falar com Jesus assim, Jesus, nisso aqui eu não achei resposta não. Nisso aqui, o Senhor acabou de mostrar que eu estava errado. Mas nós estávamos nessa linha aqui. Até então a gente estava seguindo isso aqui. A gente precisa pedir a Deus, certo? Tiago fala que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal para o nosso próprio interesse. Deus me ensina a ser um pregador. Deus me dá o dom para que eu cante. Jesus, eu canto lá em casa. Aqui não muda nada. Sabe, eu vou contar para você, sabe onde é que eu prego? Que eu tenho pregação salva no meu celular? De manhã cedo. Eu acordo de manhã, tem ninguém em casa, Dani já foi trabalhar. Aí eu falo assim, Jesus, e o fim dos tempos, hein? E nós começamos a conversar, andar lá, conversar, e tem coisa que eu acho legal, eu anoto, para eu lembrar depois, para eu falar depois. Nunca preguei para vocês nada disso aqui. Eu quero saber mais para o Senhor. Não faz sentido a gente não ser pleno com o Senhor, porque a gente não tem um cargo. Não faz sentido, não faz sentido. É Hevel. O autor entende isso. Na conclusão, o tema central do livro Eclesiastes é futilidade de procurar o significado numa vida sem Deus. Esse é o escopo de Eclesiastes. Eu procurei e não encontrei, porque você estava sem direção, sem o Senhor. Quando o autor questiona por que o ímpio prospera enquanto o justo sofre, ele tirou Deus da questão. Ele esqueceu do mais. Mas o Senhor sabe que o justo às vezes não pode prosperar, senão ele cai. E o ímpio continuando prosperando não quer dizer que ele está sendo abençoado pelo Senhor. Uma pergunta fundamental do livro é qual o significado da vida e o que nessa existência dá propósito à vida passageira e sofrida. Perceba que o estado desse homem, assim como de muitos outros, aponta para Cristo, porque foi Ele que veio trazer o pleno significado da vida. João 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a resposta de Eclesiastes. Uma vida abundante. Se na vida eu não encontro propósito, é porque falta alguma coisa. Falta quem? O eu aqui, ó. Cristo é quem dá vida e vida em abundância. Jesus, vocês notaram isso? Jesus responde mais de 2.000 anos depois o questionamento de Salomão. Cara, que loucura. Que loucura. O livro de Eclesiastes é um dos livros que eu mais leio da Bíblia, sabe? Primeiro porque ele é pequeno. Aí, mais fácil, né? Primeiro porque ele é pequeno. Não vou ser mentiroso com vocês, não. E segundo, porque são questionamentos que voltam o tempo todo. Mas por que, Senhor? Eu estava indo tudo bem, Deus. Oh, Deus, mas eu fiz tudo certinho. Assim como em Provérbios, nada é garantia. Nós vivemos em um mundo sem garantia nenhuma. Agora, quem tem o Senhor sabe que, por mais que não tenha garantia aqui, nós temos a garantia nele. Olha, eu tentei, eu busquei, eu fui atrás, as coisas não deram certo. Mas Deus não saiu do controle. Tem alguma coisa aí. Ele quer me ensinar alguma coisa. Isso aqui vai servir para alguma coisa. Não é à toa, não. Eu não estou passando por isso aqui por passar por isso aqui. Existe um propósito nisso.
E o Eclesiastes me ajuda a entender isso. Quando eu estou em parafuso, eu falo assim, esse cara também estava, o homem mais sábio do mundo. Está doido também, caçando resposta. E a resposta final dele é frustrante. Tema ao Senhor. É frustrante. Não é, as coisas vão dar certo. Não, vamos lá, vai passar. Nossa, o melhor de Deus está por vir. Ô, gente, vou contar para vocês, que aí nós finaliza mesmo. Fomos ontem, eu perigando passar mal, né, mas eu marquei, o trem tem que ir. Fomos ontem na explosão de louvor. Show da Aline Barço, muito bom mesmo. Conheci nenhuma música, mas foi muito bom. Ela cantou as músicas de criança, mas legal. Antes dela, cantou uma moça lá, que eu não vou expor ela não, tadinha. E assim, estava muito ruim o som, estava muito ruim a voz dela, aquela coisa toda. Mas o povo gostou. Só que em uma parte lá, para encher linguiça, ela começou a falar. Eu contei uns 7 versículos fora de contexto, assim, ó, na sequência. Tudo que todo mundo conhece, caixinha de promessa. Gente, quem crê em Deus aqui? Estamos em Deus. Porque o melhor de Deus está por vir, o ladrão não veio roubar, matar, destruir, eu vim para que tenha vida e abundância, e Deus amou muito de tal maneira, e foi encaixando, e foi emendando. Isso não é cristianismo, cara. Isso não é fé. Isso não ajuda ninguém. Aí você vê quando acaba os versículos, começa a besteira. Ah, você que não é crente? Ó, convertei, hein? É lógico que ele sabe disso. Existe um jeito de falar, uma forma de falar, como falar. A gente precisa estar preparado. Deus, o mundo, ele quer uma resposta nossa. Nós estávamos em um lugar onde não foram igrejas que se juntaram ali, aquilo ali é da prefeitura e tudo mais, bebida, gente assistindo o jogo do Galo, é o normal, tá? Do que surtiria efeito alguém falar a verdade ali? Vamos ver. Coloca o Senhor no meio disso aí, vamos ver. Quantas das vezes a gente tem esses medos? Eu não sei falar muito, eu não entendo muito da fé, e do que adiantaria na minha família? Paga para ver, Você nunca falou? Paga para ver. Talvez no meio da sua família, no meio das pessoas que você convive, ninguém vai te ouvir. Mas a centelha está ali, e o Senhor usa essas coisas. O saber, o entender, o ir atrás, o esforço. Terminando aquela história do amigo meu que conversou com a amiga dele lá, eu falei com ele, cara, para de debater. Tudo que ela manda, ele fala, não, mas isso é errado, isso está certo. Ela sabe. Ela tem consciência de que você é um cristão verdadeiro, você está buscando ao Senhor e ela está indo atrás da verdade dela. Continua buscando ao Senhor, que uma hora ela volta. Na hora que o bicho apertar, é o crente que as procura. Pode bater no crente, pode xingar o crente, pode odiar a igreja, mas na hora que o casamento está indo empurrá-lo, é o pastor. É nessas horas. Nós precisamos ser cristãos não só de boca, irmãos. E o livro de Eclesiastes ensina isso. Para a gente continuar vivendo uma vida para o Senhor, a gente tem que prosseguir no temor, na sabedoria do Senhor. Coloca na sua cabeça. Pede a Deus para colocar no seu coração. Não é o suficiente. Se tudo é vaidade, se tudo é fumaça, e a única coisa que é real é um mundo espiritual, nós precisamos viver um mundo espiritual. Vamos ficar de pé? Robin, corta isso aqui, mas não parece Harry Potter? Igualzinho Harry Potter. Nada a ver. Está aqui a Bíblia de alguém. Zoei sua Bíblia, irmão. Me perdoa. Meu Deus, vamos orar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor e a sua misericórdia. Obrigado por cuidar de nós, Deus. Obrigado por estar nos transportando para as suas verdades, Deus. Nos ensinando a sua palavra de verdade, Deus. Sem fanatismo, sem encheção, Deus. É só a sua palavra. É só o Senhor. É só aquilo que interessa. É só o que importa, Deus. Que a gente continue assim, buscando ao Senhor, vivendo as verdades do Senhor, mesmo que as coisas não deem certo nessa vida, Deus. Porque nós não cremos no Senhor só para essa vida. Nós cremos em um Deus vivo que vai nos levar, Deus. Nos levar um dia para vivermos ao lado do Senhor. Um lugar sem choro, sem morte, sem dor, sem problemas, Deus. Nós estamos aqui não para nos darmos bem aqui na vida, mas para vivermos de uma forma que honre ao Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos olhar para o Senhor de braços abertos e enfim viver de verdade. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, coloca cada vez mais esse desejo no nosso coração e que nós possamos amar cada vez mais a sua palavra, em nome de Jesus, amém.